Olá pessoal, está começando mais um Vortigo Talks, um espaço criado pela Vortigo para falar sobre tecnologia e inovação e transformação digital. Sou o Thiago Bertoletti, CEO da Vortigo, e o bate-papo de hoje foi com Jorge Aldi, superintendente de desenvolvimento e inovação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e um dos cofundadores do Tecnopuc, que é um parque tecnológico aqui do estado do Rio Grande do Sul, que está entre os mais relevantes do Brasil. Fica ligado que o bate-papo foi bem bacana. Aldi, bem-vindo ao Vortigo Talks. Obrigado, Thiago, uma satisfação estar com vocês aqui participando do Vortigo Talks, principalmente nos 10 anos, né, de atividades da empresa, né? Isso aí. Bom, Aldi, a gente tem, claro, histórias muito ricas, né, para dividir com a gente, e eu queria começar até para poder nivelar aqui a nossa audiência, né? Falar um pouquinho da tua história, né? Como dentro da área de tecnologia, dentro da área acadêmica, e aí depois a gente entra em alguns outros tópicos aqui que tem na minha pauta. A minha formação é na área de sistemas de informação, de análise de sistemas. Depois eu fiz aqui na PUC do Rio Grande do Sul, depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado em sistemas de informação na URGS, na Federal, aqui do Rio Grande do Sul. Fiz um pós-doc há uns 4 anos atrás na China, morei lá 6 meses, na Tsinghua University e também em Málaga, na área de gestão de ecossistemas de inovação. Então, minha formação acadêmica, ela vai por esse lado, né? Eu estou aqui na PUC, trabalho aqui na PUC como professor e gestor há 38 anos, né? Desde 84, 38 anos, aqui na universidade, já passei por, acho que todas as funções possíveis aqui dentro. Atualmente sou superintendente de inovação e desenvolvimento da universidade e tenho sob minha responsabilidade uma série de projetos e ações no âmbito da interação com a sociedade, né, com a cidade, com o Estado, na área de inovação e muito especialmente o Tecnopuc, que é o Parque Científico e Tecnológico aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Eu queria começar esse bate-papo pedindo para tu falar um pouquinho do South Summit que ocorreu recentemente aqui em Porto Alegre. Eu sei que tu te envolveu bastante na organização desse evento, né? E eu queria que tu dividisse com a gente assim, o que tu achou do conteúdo, quais palestras que chamaram mais atenção, se tu colheu algum insight relevante que tu pode dividir com a gente sobre o evento. E eu já conversei com o Thiago, né, sobre o evento, então ele já deu bastante informação de bastidor, ele mencionou teu nome, inclusive, como um apoiador grande do evento. Eu queria ver da tua parte como é que tu enxergou esse saldo do South Summit aqui no Brasil. Bom, o South Summit foi um momento muito importante para todos nós do ecossistema de inovação, de criatividade aqui de Porto Alegre, né? Ele é um ponto culminante assim, de um conjunto de ações e de interações entre os atores aqui da quádrupla hélice, vamos dizer assim, né? Empresas, governo, universidade, sociedade civil, que realmente atinge um ponto muito importante de visibilidade internacional como nunca tivemos, ao atrair o South Summit de Madrid para a primeira edição aqui latino-americana, né, do South Summit Brasil, aqui em Porto Alegre, que ocorreu no mês passado. O South Summit foi realmente um momento muito importante, num lugar, num espaço muito icônico da nossa cidade, né, no Cais Mauá, no embarcadero, ali às margens do Guaíba, né, do rio Guaíba, e foi um marco, né? Nós conseguimos reunir realmente toda a comunidade de inovação, das empresas de tecnologia, dos ecossistemas de inovação, todo o pessoal da área, né, tanto de inovação quanto criatividade, em torno desse evento, né, que teve a liderança do South Summit Brasil, né, que é uma organização criada para a realização desse evento, um apoio muito importante do governo do estado, um apoio da Prefeitura Municipal, de um conjunto enorme de dezenas de empresas aqui do estado e do conjunto dos ecossistemas de inovação do nosso estado, articulados em torno da REGIMP, da Rede Gaúcha das Áreas de Inovação. Então, foi um momento muito bonito, né, onde nós tivemos aqui mais de 400 palestrantes, tivemos gente de dezenas de países, né? Foi muito importante a competição de startups, nós tivemos mais de 1.000 startups inscritas. Para ter uma ideia, o Rio Grande do Sul não tem 1.000 startups, está entre 750 e 1.000 startups. Nós tivemos inscritas na competição internacional do South Summit aqui em Porto Alegre
mais de 1.000 startups e 2/3 delas quase internacionais e 1/3 aqui gaúchas, né? E as palestras e toda a interação, né, com todos os participantes. Tivemos um comitê de honra muito importante também, que ajudou muito na reflexão com relação ao evento, e a liderança. Vocês tiveram recentemente uma conversa com o Thiago, né, também do Zé Renato, ambos, né, da Salt Summit Brasil, que fizeram um trabalho maravilhoso na coordenação, na articulação, né, de todo o nosso ecossistemas para a realização do Salt Summit. E a melhor parte é que o Salt Summit que ocorreu esse ano foi o primeiro, né? Nós temos uma sequência agora já garantida de pelo menos mais 3 edições, 4 edições, né? 5 no total. Nos próximos 5 anos aí nós vamos ter a oportunidade de ir aprimorando ainda mais o evento em cada um dos anos, ou seja, melhor que esse Salt Summit de 2022, só o de 2023. Com certeza, né? Não, e eu estive lá os 3 dias e realmente foi o clima, assim, tinha uma atmosfera ali de empolgação no ar que estava bem legal mesmo. Aldir, seguindo nessa questão da inovação que você comentou, né, que todo o ecossistema de inovação estava lá no Salt Summit, eu queria também ouvir um pouquinho mais, aí, entrar um pouco mais nesse tema. Sei que tu participa muito do ecossistema de inovação aqui no Brasil. Qual a tua visão hoje no cenário atual no Brasil? Como que está o grau de maturidade do ecossistema de inovação e o que tu enxerga de crescimento para os próximos anos no ecossistema de inovação no Brasil? Bom, Thiago, essa temática dos ecossistemas ela é muito importante, né? Porque os ecossistemas de inovação são espaços, são ambientes, eu diria, digital, hoje, né, físicos e digitais, mas eles são ambientes onde o futuro se torna presente, né? Desde que surgiu o primeiro parque científico e tecnológico, que são os modelos mais conhecidos de maior envergadura dos ecossistemas de inovação, desde o surgimento do primeiro parque, que foi em 1951, em Stanford, né, da Universidade de Stanford, quando eles criam, na época se chamava Stanford Industrial Park, lindeiro, né, ao lado da Universidade de Stanford. Aquilo foi um marco, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o início da aplicação civil, vamos dizer assim, de tecnologias basicamente desenvolvidas naquele período, naquele esforço, vamos dizer assim, bélico da Segunda Guerra Mundial. A guerra acaba e aquilo ali passa a ser utilizado de forma dual, né, no mundo civil. E quando Stanford cria, então, o primeiro parque científico e tecnológico do mundo, eles plantam a semente dos espaços, dos ambientes que viriam a ser, ao longo dos 70 anos seguintes, até hoje, os grandes motores do desenvolvimento e da transformação do mundo, né? Não só do mundo empresarial, mas do próprio estilo de vida global. Então, a partir daquela experiência de Stanford, dali surgiram Apple, HP, Google, Facebook, que surge lá em Stanford, mas se implementa lá embaixo. Todas as 5 maiores empresas do mundo hoje, 4 delas se desenvolvem dentro daquela região, que com o tempo, a partir da década de 50, ficou mais conhecida como o Vale do Silício, né? Que hoje não é mais a Universidade de Stanford e a cidade de Stanford, no Vale de São Francisco, mas é um conjunto de mais de 14 cidades, 16 cidades, que formam o Vale do Silício e que concentra, talvez, as empresas e as iniciativas que mais impacto tiveram no mundo que nós vivemos hoje, a partir, principalmente, da década de 70. Né? Mas tu vê que esse movimento surge nos Estados Unidos, no pós-guerra, né? Não podia ser em outro lugar, era o único lugar em pé no mundo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Ao longo da década de 60 se alastra para Canadá, começa a entrar na Europa Ocidental, né, na Inglaterra principalmente, a Alemanha Ocidental, Espanha, França. Nos anos 80, nos anos 70, então é esse período muito forte na Europa Ocidental. Nos anos 80 isso chega à Ásia, né, ocorre todo um processo. Hoje os grandes ambientes que transformaram a economia chinesa, por exemplo, são o TUS Park em Beijing, cidades inteiras que foram construídas dentro dessa lógica de parques científicos e tecnológicos
para criar clusters de tecnologia, na época nascentes, e que hoje dominam o cenário mundial do desenvolvimento, não só tecnológico, mas econômico, e, para falar a verdade, até social. Agora, esse movimento que começa na América do Norte, que passa para Europa Ocidental, depois para a Ásia, depois para a Europa Oriental, chega no Brasil, na realidade, nesse século, 50 anos depois, né? Os primeiros parques científicos e tecnológicos de porte no nosso país, basicamente, começam a desempenhar um papel equivalente ao que Stanford desempenhou na década de 50, no surgimento do Vale do Silício, e depois os 50 anos no mundo do hemisfério norte, chega aqui só em 2002, 2003, né? O Porto Digital em Recife, o Parque do Rio, no Fundão, lá no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, da COP, o Tecnopuc, o Tecnocinos aqui na nossa região, né? Os dois grandes parques tecnológicos aqui da nossa região, o Sapiens Park, né? O Parque Alfa, em Santa Catarina, em Floripa. Depois, à medida que o tempo vai passando, vão surgindo outros ecossistemas importantes, o Parque Tecnológico Social na Amazônia, o Guamá no Pará, que é o maior empreendimento de ambiente de inovação desse tipo na região norte, em Brasília, Goiás, né, o Samambaia, junto à Universidade de Goiás, e isso, a Unicamp, né, em São Paulo, São José dos Campos, em São Paulo, ou seja, se constitui todo um conjunto, uma rede de ecossistemas de inovação, de parques científicos e tecnológicos ao longo de todo o Brasil. Mas isso tem sua origem realmente 50 anos depois daquele início, na década de 50, em Stanford. Por isso que o Vale do Silício até hoje está no imaginário de todo mundo como uma grande referência em termos de ecossistema de inovação e de geração de inovação disruptiva, né, de transformação digital e assim por diante. De lá para cá, países inteiros assumiram essa postura. Israel, de Startup Nation, né? Finlândia, Suécia, regiões do mundo, o próprio Vale do Silício, a região de Boston, regiões específicas. Austin tem um Miami desempenho. também, né? Agora são as bolas da vez, né, nos Estados Unidos. Austin, onde ocorre o SXSW, o maior evento de tecnologia e criatividade do mundo. Miami, mas em diversos países, Inglaterra, Oxford, Cambridge, né, e por aí vai, né? E na Espanha, Málaga, Bilbao, Barcelona. E esse movimento chega ao Brasil, então, nesse século, no início desse século, assume hoje um papel muito importante, né? O Porto Digital é uma referência importantíssima no nosso país, inclusive de intervenção urbana, né? De transformação do Recife. Semana que vem eu estou indo para o Porto, lá vou passar uma semana lá num evento internacional sobre ecossistemas. Eu assisti a palestra no South Summit Brasil da CEO do Porto Digital, e ela falando lá dos incentivos que teve para eles revitalizaram toda uma área que estava jogada às traças lá em Recife. É o grande exemplo, né? O Recife antigo, né? A ilha de Recife é o grande exemplo de intervenção urbana, de transformação do tecido social a partir de um empreendimento com essas características. E depois nós temos grandes parques aqui, que são as grandes referências nacionais, latino-americanas, num modelo mais tradicional, vamos dizer assim. Aqui entra São José dos Campos, o BH Tech em Belo Horizonte, o Guamá no Pará, o Tecnopuc aqui, o Tecnocinos, o Sapiens em Santa Catarina, e assim por diante. Então esse é o cenário. No nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, no meu estado, o Rio Grande do Sul também tem uma posição muito interessante nesse sentido, né? Nós temos um conjunto de 16 parques científicos e tecnológicos espalhados em toda a geografia do Rio Grande do Sul, na região do Pampa lá, nós temos o Pampa Tech lá em Alegrete, na fronteira oeste, né? Na região norte, o Parque da UPF, no sul, o Ocean Tech, na FURG, o Parque de Pelotas, o Parque Tecnológico de Pelotas, na região dos vales ali, o Parque da Unisc, o Parque da Univates, na região metropolitana, o Tecnopuc, o Tecnocinos, o Zenit da URGS, o Fevale Tech Park em Novo Hamburgo, Campo Bom, ou seja, temos uma rede muito bem distribuída no nosso estado desses grandes parques científicos e tecnológicos, como no mundo inteiro, muito conectados, né? A grande maioria conectados a universidades. E temos também no nosso estado, por exemplo, na nossa cidade, hubs de inovação muito importantes, como o Caldeira, que é fruto direto, né? O primeiro grande projeto do Pacto Alegre, desenvolvido aqui na nossa cidade, que é o Instituto Caldeira, que é um empreendimento privado, tipo a ACAT de Santa Catarina, ou tipo o César lá de Pernambuco, o Hub, o NAU,
a Fábrica do Futuro, ou seja, diversas outras iniciativas muito legais, um hub aqui muito perto da PUC, numa área bastante com enormes desafios, que é o Formor Hub, e assim por diante. Então, apesar de nós sermos aqui na América Latina, isso não é privilégio brasileiro, nós entramos 50 anos depois desse movimento, da década de 50, dos anos 2000, o que explica muito com relação à posição relativa a essa sociedade do conhecimento, ao mundo de hoje, explica muito o papel dos países que foram implementando essa nova visão do pós-guerra, chamada revolução da tecnociência, a partir da década de 50, 60, 70, 80, nós começamos realmente 50 anos depois, temos uma longa caminhada pela frente, mas já temos alguns exemplos muito bonitos no Brasil, esses que eu citei, e aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul também. Realmente, o ecossistema de inovação, estando próximo das universidades, né, como você citou o caso da Facebook nascendo dentro de Stanford, né, e as maiores empresas também nascendo perto das universidades, já me remete a um outro tema que eu queria conversar contigo sobre a parte do ensino, né? Qual a importância do ensino acadêmico para construção de novos negócios e estimular também esse ecossistema de inovação, né? Como que você enxerga hoje a formação do ensino superior para poder... porque o insumo de todas essas iniciativas, né, de inovação são pessoas, sempre são elas, né? Eu brinco que transformação digital é sobre pessoas, né, sobre tecnologia, né? E pessoas com uma boa bagagem, com uma boa base, elas certamente vão criar coisas novas numa velocidade muito maior, com uma possibilidade de adesão muito maior. Então, qual que é o papel do ensino e como é que tu vê o gap, se existe esse gap das pessoas que são formadas dentro da universidade, no ensino superior, para o mercado de trabalho? Que é uma crítica que se faz também ao ensino, às vezes, que ele é muito acadêmico e pouco prático, né? Então, eu queria a tua visão em relação a isso. Bom, eu vou dividir essa resposta, essa reflexão, Tiago, contigo em dois aspectos. Em primeiro lugar, caracterizar que o grande desafio da inovação é a educação. O grande desafio da inovação não tem nada a ver com tecnologias disruptivas, NFT, metaverso, IA, ciência de dados. O grande desafio da inovação no futuro, não é só no Brasil, mas em especial no Brasil, é a educação, né? Porque pela singela razão de que quem inova é gente, né? São pessoas que inovam. E isso requer um nível de conhecimento na sociedade. Não é à toa que se chama sociedade do conhecimento, né? Muito importante. Talentos, né? É o principal aspecto hoje, é o principal fator de desenvolvimento de qualquer nação, né? E não é não é um tipo de conhecimento como era há um século atrás, 2 séculos atrás e séculos atrás, né? Que era conhecimentos que eu adquiria muitas vezes de uma base empírica, artesanal, de passagem de pai para filho e assim por diante. Não, nós estamos falando de um grau de conhecimento muito mais, como é que eu vou dizer assim, sofisticado, muito mais específico, de domínio tecnológico, de letramento tecnológico, de capacidade de desenvolver coisas, vamos dizer assim, num mundo cada vez mais envolvido e definido pelas próprias tecnologias que hoje estão disponíveis, em especial as tecnologias digitais. Então, caracterizando de que o grande desafio que nós temos para o desenvolvimento da inovação é a educação, esse é o ponto central, o que tu tangencias aí na tua pergunta, eu vou aprofundar um pouco. O grande desafio que nós temos, do meu ponto de vista, na educação aqui no nosso país, eu não acho que seja muito diferente no mundo, mas para nós, com certeza, considerando que estamos aqui no Hemisfério Sul, né? América Latina, África, e dentro desse cenário, até numa posição privilegiada, o Brasil, dentro desse cenário Hemisfério Sul, talvez seja o país mais desenvolvido, tirando lá a Oceania, né? Austrália e Nova Zelândia. A questão central é que, basicamente, as nossas instituições de educação superior são instituições que formam gente, na sua grande maioria, formam pessoas para um mercado que não existe mais, né? Que é um mercado do século XX. Tanto que nós vivemos um paradoxo no Brasil que é uma coisa assim, impressionante. Hoje nós temos milhões de desempregados, tem mais de, 12 milhões de desempregados no Brasil, e se tu entrares em qualquer um dos ecossistemas que eu te citei, no Brasil ou no Rio Grande do Sul,
e perguntar qual é o maior problema que tem ali dentro, eu estou aqui no Tecnopuc agora, eu tenho aqui em volta de mim 200 e poucas empresas, das quais a metade, 100, 110 são startups. Aqui trabalham umas 6.200, 6.300 pessoas. Se tu falar com os empresários que estão aqui, qual é o maior desafio, qual é o maior problema que eles têm, eles vão dizer que é gente, é contratar gente. Tem centenas, tem milhares de vagas abertas de contratação nesses ambientes todos no país e aqui do estado. Porque nós temos uma estrutura educacional que forma pouca gente e forma mal. Ou seja, nós formamos para um mercado de trabalho em termos gerais, né? Claro que tem exceções, mas nós formamos em termos gerais profissionais para um mundo do trabalho que não existe mais, né? Há muito tempo, diga-se de passagem. E nós formamos pouco, né? Tu me perguntou a minha visão com relação à educação superior. Nosso país tem, talvez hoje, alguma coisa entre 8 milhões e meio e 9 milhões de jovens estudando, né, em educação superior, e isso representa algo entre 15% e 20% dos jovens em idade de educação superior, ou seja, entre 18 e 24 anos. É uma vergonha, né? É realmente uma vergonha. Nós somos também nessa área, Tiago, um país de bolhas, né? De ilhas de desenvolvimento, porque na sociedade do conhecimento, tu imaginar que menos de 20%, um pouquinho mais de 15% dos jovens em idade de educação superior estão na universidade, não vou nem entrar no mérito do nível e da qualidade da universidade, mas vamos considerar que só isso, só estar na universidade, pensa um pouco onde é que estão os outros 80%, os outros 85%. Eu vejo muitos deles quando vou para minha casa aqui nas sinaleiras, às 10 da noite, 9 da noite. Né? Impressionante, né? É muito complexo. Por isso que o grande desafio que nós temos no nosso país, quando a gente fala de inovação, é a educação. Os países em volta da gente aqui, não vou nem cometer a covardia de citar Israel, ou Finlândia, ou Noruega, ou mesmo Estados Unidos e Inglaterra. Eu vou citar Uruguai, Argentina e Chile, que tem no mínimo o dobro de jovens com educação superior formada, no mínimo o dobro que o Brasil. A nossa sorte, vou botar sorte entre aspas, tá? A nossa sorte é que nós somos tantos, né, no país, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Então, quando a gente olha os números absolutos, 20% do Brasil são 40 milhões de pessoas. Isso é mais que a população do Chile e do Uruguai somada, né? Isso é o tamanho da Argentina, acho que é até mais que a Argentina. Só os 20%. Por aí, exatamente. Então, vamos dizer assim que a nossa bolha é poderosa, né? Nós temos uma bolha poderosa. Agora, quando a gente olha como nação, quando a gente olha como país, nós somos o que nós somos, né? Os campeões da desigualdade, né? Do convívio, das bolhas de primeiro mundo nos 20% e essa situação constrangedora do ponto de vista social nos outros 80%. E na tua visão, qual é que é a saída para poder reduzir esse gap, né? Porque a gente vê, assim, muitas iniciativas de bootcamps que fazem formação, né? Eu estou falando mais na área de tecnologia, que é onde a Vortio atua, né? Tem muito bootcamp que faz formação técnica, né? E coloca essas pessoas no mercado de trabalho, enfim, depois de 3 a 6 meses. Existem alguns cursos técnicos, então existe esse gap está tentando ser suprido por cursos especializantes, né? Essa é a saída é investir mais nas universidades, é o governo entrar e subsidiar. Qual a tua avaliação? Essas iniciativas que nós temos hoje, de bootcamps, de formação, de letramento digital, de formar, desenvolver, tem iniciativas muito legais por todos os lados. Aqui no meu estado tem o Mais Pra Ti, tem o Dev the Devs, tem um monte de iniciativas muito legais, algumas do meio empresarial, algumas do meio acadêmico, em escolas públicas municipais aqui do estado, que é o Dev the Devs, que é um negócio muito legal que a gente desenvolve aqui, o Tecnopuc, a Regimp e o BRDE. Eu acho que isso tem um efeito muito importante, sabe? Isso aí inclui muita gente no processo. Isso atende às demandas da bolha, ou seja, tende a atender às demandas desses microambientes que a gente conversou aqui, que nós temos no país. Agora, se a gente falar do país, do Brasil, com seus 220 milhões de habitantes, só tem uma saída, Tiago, é a educação.
Não é porque isso, do ponto de vista do país, desculpe a expressão que eu vou usar, tá? É como enxugar gelo. Entendeu? Só reforça as bolhas que já existem. A nível de país, isso é enxugar gelo. A nível de país, a gente precisa de uma transformação radical no modelo educacional e dos investimentos em educação. Ou seja, a necessidade de rede e a educação pública, né? A educação básica, né? O ensino fundamental e médio, a educação básica brasileira, 80% dela é pública, né? Olha os números como são parecidos. 80% e 20%, 85% e 15%. Impressionante. Parece um Pareto, né? Mas para mudar o país de verdade e não reforçar as bolhas, aí nós temos que ter uma transformação na educação. Aí não tem a ver com inovação. Tem a ver com que países que hoje são modelos para nós, eu sei que são países menores com uma realidade diferente, mas esses países do norte europeu, esses países como Israel, Finlândia, Noruega, que a gente vive citando, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, são países que hoje são referenciados quando a gente fala de inovação, mas o que eles construíram em termos de modelo de desenvolvimento em cima da inovação e do empreendedorismo está construído em cima de uma rocha muito sólida, que é a educação que esses países oferecem para a sua população, para os seus jovens, para os guris e gurias que formam a juventude desses países. Nós ainda não cumprimos essa etapa do processo de desenvolvimento. Então, a gente tem trabalhado, e acho que muito bem, no telhado de uma casa que basicamente não tem alicerce, né? E isso, para mim, é a realidade que a gente vive. E se a gente não tiver consciência dessa realidade, nós vamos continuar admirando as bolhas com luzinha piscando no padrão de primeiro mundo, que beneficia de 15% a 20% da população, sendo tri-otimista, hein? Estou sendo super simpático, e deixando de lado 80% do país, que é o país de verdade, né? Que é o país real. Então, a tua resposta para essa pergunta, eu te diria que é um processo da necessidade de um pacto pela educação do país que não caracterize mais no discurso como o governo entra e o governo sai, e não é só o governo, a própria sociedade, ela tem que se conscientizar que ou a gente resolve o desafio da educação no nosso país, ou nós não vamos nunca, né, realmente atingir um estágio de desenvolvimento não econômico, social, ambiental, que nos orgulha, ou que pelo menos não nos constranja, como acontece hoje. Voltando ali um pouquinho na bolha, né, de que a gente conversou agora, eu queria trazer aqui para o debate um tema que está bem efervescente no momento, que é essa bolha da área de tecnologia, né? A gente começou a ver alguns movimentos no mercado de Big Techs parando de contratar, congelando contratações até o fim do ano. Aqui no Brasil, algumas startups com muito dinheiro, capitalizadas, com fundos investindo, demitindo pessoas, né? Qual a tua leitura em relação a esse movimento que o mercado está mostrando? Agora, essas empresas elas têm que dar, porque existe toda uma pressão para que elas atinjam break-even e comecem a dar retorno aos investidores. Você acha que esse é a razão? A razão é a baixa performance das equipes, aí falando mais da parte de tecnologia, e aí o pessoal trabalhar mais em produtividade. Qual que é a tua leitura em relação a esse movimento? Olha, Thiago, eu tenho uma leitura mais, talvez, não sei se é mais pragmática, não sei que termo usar, ou mais de mercado. Eu acho que é um movimento de mercado normal. Nós temos um momento no país, nesses últimos anos, isso acontece aqui na minha cidade, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, que é uma visibilidade e um volume de recursos gerado por investidores de capital de risco, de capital semente, que nós nunca tivemos antes. Então, é claro que isso gerou uma espécie, um pequeno boom de investimentos. E claro que se eu tenho um excedente de capital e um volume pequeno de startups para serem investidas com esse capital de risco, o que acontece em qualquer ambiente de mercado, né? Eu tenho um excesso de recurso e uma pequena demanda, vamos dizer assim, os valores sobem, né? Ou seja, a gente tem realmente, eu às vezes vejo isso, eu vejo alguns valuations de algumas startups que eu conheço, que eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, como é que pode? Onde é que fizeram essa conta para chegar nesse valor?
Mas isso faz parte, eu acho, do movimento. Isso aí demonstra, sobre um certo aspecto, o vigor do momento que a gente está vivendo. Mas é um jogo de mercado, né? Ou seja, eu tenho um boom de investimentos, tenho um movimento depois contrário. Eu acho que faz parte de um processo de crescimento, né? Nós nunca tivemos uma dinâmica de VC, né, de capital de risco, no país como temos tido nesses últimos anos, principalmente no último ano, vamos dizer assim. Isso é muito bom. Tem muita gente aprendendo também o que é investir. E essa questão de ter startup demitindo e assim por diante, pessoal, pelo amor de Deus, eu tenho 10 startups, eu tenho 100, aqui no Tecnopuc eu tenho hoje 100 startups, 110 startups. Cara, daqui a 5 anos eu vou ter 20 dessas operando. Daqui a 10 anos talvez eu tenha 3 unicórnios, ou 2 unicórnios, ou 1 unicórnio, e mais 10, 15 operando. Faz parte do jogo, por isso que é risco. Inovação é risco, né? Se o cara quer ter menos risco, é melhor investir em banco, né? No Brasil ajuda sempre, né? Porque banco nunca está mal no Brasil. Então, vai investir em banco. Agora, se tu quer ter uma possibilidade de ganho muito maior, mas um risco muito maior, vai investir em fintechs. Tá cheio de fintech aí, né? Se desenvolvendo com valuations astronômicos, e também tem fintech demitindo um monte de gente. Então, depende muito aí do perfil. Eu vejo isso como um movimento, aí sim, bem natural de mercado, que mostra um vigor do ambiente, com muita gente querendo investir, né, no fundos, pessoas físicas, né, nesse processo, dentro de uma dinâmica que faz parte do jogo. Inovação, talvez as palavras mais próximas para explicar o que é inovação sejam exatamente risco, transformação, né? Isso é inovação. Então, faz parte do jogo. É por isso que quando eu monto uma carteira de investimentos, lá eu vou ter que colocar lá dentro 20 startups, 30 startups, esperando que dali saia meia dúzia, né? Talvez um unicórnio, se eu tiver muita sorte. Agora, imaginar que eu vou investir em 20 startups e 19 vão virar unicórnio e a outra vai ser meio não é unicórnio, assim, né? o camarada está Não no é jogo assim. errado, né? Ele tá jogando noutra divisão, ele não entendeu a regra do jogo, né? Exato. Então, nesse aspecto, eu acho que é um momento bom. É um momento bom, é um momento de muito investimento, de muita aprendizagem. De novo, lembra? Nós estamos num país onde o processo de ecossistema de inovação, startup, todo esse mundo em transformação começou na década de 50. Teve o seu pico na década de 70. Vem se desenvolvendo de lá para cá numa velocidade astronômica. Tu vai olhar quantas startups aqui nós temos no Rio Grande do Sul, os números assim que a gente pode encontrar numa ABS, né, desculpe, AGS, na Associação Gaúcha de Startups, ou nesse último estudo que o Sebrae e o Caldeira fizeram, é alguma coisa entre 600 e 800 startups no Rio Grande do Sul, inteiro. Tu entendesse? Eu fiz meu pós-doc em 2016 numa universidade chinesa, que em 2016 tinha 6.500 startups na sua incubadora, vamos Imagina. dizer assim. Então, nós estamos aprendendo. É. Quando tu é Ainda, retardatário no processo, tu paga um preço, né? Por isso. eu ia Então, dizer, eu vejo ainda com bons estamos olhos. engatinhando. Eu acho que o pessoal de VC está aprendendo, a gente está aprendendo, o pessoal de startup está aprendendo. É um processo de crescimento. Nós estamos cumprindo a curva de aprendizagem. Toda curva de aprendizagem é uma curva S. É isso que a gente está vivendo. Bom, Aldir, a gente está chegando no final aqui. Eu queria encerrar pedindo para te falar um pouquinho aí do cenário aí de inovação, mas para as empresas, né? As empresas, existem muitas empresas que se aproximam dos ecossistemas de inovação para poder até fazer parcerias com startups e poder, eventualmente, até comprar startups para agregar no seu modelo de negócio. Como que tu enxerga esse movimento nas empresas? Eu vejo muitas empresas montando áreas de inovação, se aproximando de ecossistemas. Você acha que o mercado, e quando eu falo mercado, são as grandes empresas, né, empresas tradicionais, elas já estão tendo essa leitura do cenário de inovação, de que é importante a inovação, e se todas já fazem algum tipo de processo de transformação digital dentro das empresas, por exemplo, que se aproximam do Tecnopuc, né? Esse volume, você acha que é baixo, é médio? Enfim, queria a tua leitura em relação ao ecossistema de inovação e as empresas se aproximando desse ecossistema. Eu acho que é muito bom, vem num crescendo muito bom, né?
considerando que o Brasil começou, como eu te disse, há 20 anos atrás, né? Menos de 20 anos, isso vem num crescendo muito bom, Thiago, sem dúvida nenhuma. A questão é que eu acho que, do meu ponto de vista, tinha que ser numa velocidade muito maior, sabe? Nós temos um meio empresarial com um certo grau de conservadorismo assim muito grande, né? Principalmente em regiões como a nossa, né? Onde a economia dominante no nosso estado aqui, no meu estado aqui no Rio Grande do Sul, é o agro, né? É a economia primária, né? É uma área que durante muito tempo foi muito refratária a introduzir inovações, principalmente inovações de um perfil mais disruptivo, né? Mais radical. Isso tem mudado muito nesses últimos 4, 5 anos. Talvez eu te diria que eu acho que essa velocidade de mudança tinha que ser muito maior. Esses movimentos de Open Innovation, né, que criam esses micro ecossistemas de grandes empresas, né? Pega esse movimento, por exemplo, em Caxias do Sul, que é uma região industrial muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Tu pega aquele movimento que reúne grandes empresas ali de Caxias e cria um ambiente, um ecossistema de startups ao seu redor, né, para fornecimento, para parcerias, para investimento dessas grandes empresas. Isso é um modelo muito importante que existe no mundo inteiro. Aqui no Tecnopuc eu tenho desde das 200 empresas que estão aqui, eu tenho 2 das maiores empresas de semicondutores do mundo, né? A americana Insilica e a inglesa Insilica e a americana Impinj, a HP, até empresas nacionais das mais importantes e gaúchas de tecnologia, até 100 startups, junto aqui interagindo em dinâmicas muito importantes. Vocês vão encontrar isso também no Zenit, vocês vão encontrar isso no Tecnocino, vocês vão encontrar isso no Caldeira, que é um movimento importantíssimo, como eu comentei antes, de empresas, né, um movimento totalmente privado, que reúne ali no Startup Village uma série de startups com diversas empresas de um perfil, muitas delas, né, todas essas empresas que eu estou citando, por exemplo, gaúchas, elas vêm aos poucos se inserindo nesse processo de inovação, de aproximação dos ecossistemas, de inovar. Mas é claro que isso tem uma questão, de um lado, aquele grande desafio que eu falei, né? Não esquece nunca a questão da educação, que é a nossa base de areia, né? Essa base não sólida que nós temos, a própria necessidade de mudança do perfil das universidades, do entendimento do que significa a chamada terceira missão da universidade como um vetor do processo de desenvolvimento social e econômico para além do desenvolvimento científico e tecnológico, que era o tradicional, e, por outro lado, o meio empresarial, né? Que é a incorporação, principalmente nas grandes empresas, que é o exemplo que tu trouxe, principalmente num estado como o nosso, da percepção, da consciência, da importância da inovação para o futuro, para a própria existência da empresa no futuro. Isso tem acontecido, sim, essa é a boa notícia. Eu diria que a má notícia é que não está numa velocidade que seria desejada, porque a gente tem que recuperar esse tempo perdido. Nós estamos falando de décadas, nós não estamos falando de anos, nós estamos falando de décadas. Então, nós temos que acelerar esse processo. Mas, realmente, a boa notícia é que a gente está fazendo isso. Existe uma consciência, eu acho, no nosso ecossistema, muito estruturada, muito consolidada, desses elementos que a gente falou aqui. O que nós precisamos agora é acelerar e esperar que o país possa, né, em algum momento, que a gente consiga voltar um mínimo de normalidade para a gente acelerar, né? Normalidade de um ambiente político, econômico, que permita o país discutir pautas do futuro, né? Pautas que vão construir uma sociedade melhor para todos nós, né? E não discutir pautas do passado, que é o que a gente faz há alguns anos aqui no Brasil, né? Que as pautas nacionais são do passado. Nós precisamos voltar a ter um período onde a gente comece a construir visões de futuro do nosso país dentro de uma sociedade do conhecimento que tem uma velocidade exponencial. Então, não dá para a gente ficar mais tempo olhando para o passado, né? A gente tem que parar de ficar brigando e começar a fazer alguma coisa pelo futuro da nossa gente, né? Pelo futuro desses guris e dessas gurias que estão aí, que são o futuro do nosso país. Então, o mundo vai mudar muito nos próximos anos, né? A inteligência artificial, metaverso. Essas reuniões aqui nós vamos estar fazendo no metaverso daqui a pouco. Vai ter gente morando no metaverso. Vai ter gente fazendo negócios em NFTs, que a maior parte das empresas hoje não sabe nem o que é. Tu entendesse? Então, tem muita coisa para acontecer e nós temos que acelerar o passo, porque o mundo está acelerado, né? Nós temos que acelerar o passo e mudar nossas pautas. Trazer a pauta da educação como um fundamento
e definir bem as nossas prioridades, que eu não tenho dúvida que não é nada do que está se discutindo hoje a nível de país, né? Oxalá que essa eleição nos permita um novo ciclo, o início de um ciclo mínimo, assim, que permita que a nossa sociedade consiga definir alguns consensos mínimos para a construção de um futuro onde aí sim a inovação e o empreendedorismo têm um papel sem dúvida fundamental. Perfeito. Aldir, chegamos no final do nosso Vortigo Talks. Queria já agradecer a tua presença, né, e o bate-papo aqui com a gente. Deixo aqui um espaço para te fazer alguma consideração final e, de novo, agradeço bastante aí a tua disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, né, muito a oportunidade de conversar com vocês, de participar, né, do Vortigo Talks, de poder compartilhar e trocarmos essas ideias, né, sobre um futuro que tem uma... Eu sou muito otimista, sabe? Eu acho que a gente tem um potencial assim de gente empreendedora, com vontade de mudar, com vontade de melhorar. A gente só precisa realmente reunir as condições do que eu chamo... É óbvio que eu não acho que a gente vai construir consenso num país como o Brasil, não existe isso, talvez em lugar nenhum do mundo exista, mas que a gente consiga pelo menos um ambiente um pouco mais tranquilo, um pouco mais estável, que nos permita construir, sim, consensos mínimos com relação à construção de um país onde fatores como educação, como inovação e empreendedorismo sejam realmente a base de um novo ciclo de desenvolvimento que eu acho que todos nós merecemos como país, como nação. Concordo. Muito obrigado, Aldir, e quem sabe mais para frente a gente volta aqui a conversar no Vortigo Talks, tá bom? Seria uma satisfação. Valeu, Tchau, um abraço. grande abraço.